Oiê, seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje finalizamos o livro Oração para Desaparecer, de Socorro Racioli, que conta a história de uma menina que tenta compreender o silêncio, a perda e o desejo de sumir, enquanto descobre pouco a pouco o poder da palavra e da fé em si mesma. Lembre-se que essa é uma narração caseira. Caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início da parte 3. A língua de fogo avisou. Início do capítulo 1. No sonho, a menininha me dava um bilhete com 2 palavras escritas. Uma era Joana, a outra, Almofala. A princípio não me dizia nada novo. É o nome da aldeia onde fui resgatada por Florista e Fernando. Lembrei que eles diziam que existiam várias almofalas em Portugal e pedi a Jorge para pesquisar. Foi assim que ele descobriu que há uma almofala no Brasil e encontrou as notícias sobre uma mulher chamada Joana, cujo desaparecimento nunca foi explicado. Sou eu essa mulher. Eu estava desaparecida de mim e lembrei porque precisava voltar ao Brasil. Primeiro enfrentamos um voo de Lisboa a Fortaleza. Quando víamos o mar da janela, Jorge me perguntou o que eu achava que poderia ter acontecido na travessia entre um ponto e outro. Se eu teria ido por terra, pelo ar ou flutuando na água. E eu não tinha nenhuma lembrança. Uma fumaça ocupava meus pensamentos. De Fortaleza para Almofala, ainda teríamos quase 3 horas de estrada para enfrentar. Jorge alugou um carro e fomos seguindo as informações que ele pediu antes de viajarmos. Deitei no banco de trás, por não conseguir mais estar sentada, e adormeci, de fraqueza. Acordei com as vozes de muitas pessoas ao redor do carro e reconheci os rostos sem saber quais eram seus nomes. Eles sabiam de mim, me chamavam de Joana e me retiravam do carro. Um dos homens explicava a Jorge que ele deveria seguir para o centro de Almofala e eles me levariam para outro lugar, na batedeira, onde Malba me esperava. Malba! Minha mãe, Malba! Seu nome entrou como força naquela hora e me deixei levar sem relutar. Fui colocada em outro carro, numa caminhonete com caçamba, bem acomodada entre homens e mulheres que cuidavam de mim. Molhavam a minha testa e cantavam baixo nos meus ouvidos. Jorge disse que em breve me buscaria. Perguntou se eu estava bem, e eu só respondi uma palavra: confie. Confie. Pedi que confiasse, seguisse para a almofala, e um homem gritou: não diga a ninguém que Joana voltou. Se souberem, eles vão atrás dela para matar. Não demorou muito até que eu chegasse à casa de cura de Malba, a minha mãe, pajé dos Tremembés. Nos braços de 3 homens que sabiam meu nome, anunciavam seu parentesco comigo, primos, irmãos, tias, comentavam coisas das quais eu não lembrava e apressavam-se até que eu pudesse estar com ela. Com Malba. Era a mulher do sonho. Era ela. A que me deu o colar, pois usavam exatamente igual. Já estávamos dentro da casa de cura, um lugar pequeno coberto com telhas e paredes azuis. Do lado de fora estavam pintadas as palavras Príncipe Rafael, e dentro uma mesa cheia de santos, que eu reconhecia, de velas acesas, conchas do mar no chão. Com a ajuda de outras mulheres, me deu banho com água de ervas, lavou minha cabeça com água de coco, ela sempre cantando. Quebradas sejam as barreiras dos inimigos, levadas sejam as demandas, para cima de quem manda e a Deus. Quebrada seja essa barreira em nome de Deus. Assim seja. Que Deus te dê paz, que Deus te dê luz. Assim seja. Liberados sejam os seus caminhos. Assim seja. Liberada seja a sua matéria. Assim seja. Em nome de Deus, que não tem quem possa mais que Deus. Assim seja. Que Deus te dê paz e que o anjo da guarda seja tua companhia a toda hora. Adeus. Assim seja. Ninguém não bula com a espada de Ogum. Ninguém não bula com a espada de Xangô. Ninguém não mexa com o capacete de alguém que das matas eu venho, sou um dragão vencedor. Somos 3 princesas juntas para abrir essa matéria, para despertar essas árvores com a força de Nazaré. Princesa do pensamento, tem 3 peninhas azuis. Adeus, cidade amorosa da paz. Adeus, Cruzeiro do Sul. Tem. Lá no meu palácio tem. Tem 3 caboclos na vigia, não dão passagem a ninguém. Com as bênçãos de pai Tupã e mãe Tamaim, eu disse. Eu lembrei.
Acordei ouvindo um canto bonito, uma voz rezando com as bênçãos de Pai Tupã e Mãe Tamaim. Foi o que disseram quando me colocaram no centro de um salão de reza na casa de minha mãe. Voltei ao meu lugar de origem, a Almofala do Ceará, perto da Lagoa da Batedeira. Meu corpo e minha alma estão juntos, de novo. No poder do meu coração, sentimentos acesos no rosto de minha mãe, de minha família, desse chão que me fez tanta falta. Eram várias pessoas ali, os vivos e os encantados, os deste mundo e dos outros, crianças e adultos, dragões do mar, ao meu redor. Trocaram minha roupa, vesti uma saia e blusa branca, outros colares maiores. E Malba, minha mãe Malba, agora pôde me abraçar várias vezes, e aos poucos fomos encerrando ali a mesa de cura para mim. Abriram a mesa para me curar, para me trazer de volta, juntos o corpo e o espírito agora, limpos, protegidos, trancados, com as demandas todas afastadas. Eu lembrava, eu melhorava aos poucos. Saímos da casa de cura e andamos devagar rumo ao cajueiro, uma árvore muito importante para nós. Desde criança eu adorava o tempo de caju, os dias de fazer o mocororó e dançar o torém. Era isso que iríamos fazer. Os homens levavam os urus e as cabaças, as garrafas, estavam felizes, era uma festa. O torém é nossa festa de cura, de dança, e quando cheguei já estavam os troncos velhos no meio, os tremembés sagrados ali em círculo tomando o mocororó e cantando. Fizemos a segunda roda, e eu sabia cantar. Eu sabia cantar. Não tem rio que eu não atravesse, não tem caminho que nós não ande, não tem pau que eu não arranque, não tem pedra que eu não quebre, e nem tem mal que nós não cure. Viemos lá das cachoeiras, com a força da natureza, os encantados nos mandou. Viemos aqui fazer a limpeza, os encantados nos mandou. Viemos aqui fazer limpeza. E o canto seguinte me trouxe de volta, de uma vez. A névoa da minha vista se apagou e reconheci as pessoas. O cacique, o pajé, as minhas tias e primas, todos ali, devidamente nomeados para mim, reconhecidos como parte da minha vida. Eu sabia cantar. Tremembé, quando nasceu, meu pai. O tempo estremeceu, o mundo se alagou, meu pai. Tremembé viveu. Tremembé é curador, meu pai. Foi dom que Deus lhe deu, diante dos males, meu pai. Tremembé viveu, a música que nosso pajé Luiz Caboclo recebeu por inspiração dos encantados na praia. Minha mãe Malba me deu um copinho de barro com um mocororó, e eu bebi num gole só. Veio a força da canção e do vinho, a força dos encantados de volta para mim. Por isso eu lembrei do que tinha ido fazer, de volta. Perguntei pelo pacote preto, e já estava ali ao lado. A santa despedaçada, Nossa Senhora da Conceição, deitada no chão de terra de Almofala, ao som dos cantos do torém, e eu desembrulhando diante dos olhos de todos. Os antepassados saíam da mata em minha direção. Eram tantos e tantos que não havia espaço que não estivesse preenchido com homem, mulher, criança encantado. A menininha olhava também, sorrindo para mim. Felizes porque era a festa da nossa vitória. Um deles, o mais alto e mais forte, tomou a frente e chegou perto de mim. Eu sabia que era Juri Pariguaçu, o grande diabo, um guerreiro alto, com arco e flecha, olhos muito claros, cabelo baixo, de braços e pernas fortes. Diante dele, eu deveria cumprir a missão. Você lembra da labareda? Minha mãe perguntou. Ainda não sei se recordei tudo. Quando os Tremembés acharam a labareda na praia, fizeram um tijupá de palha para ela. Depois ela foi tomada de nossa mão, prometendo paz, entregando morte e massacre. Mas agora ela é nossa de novo. Você a salvou e voltou para trazer. Entregue a ele. O Juri Pariguaçu recebeu a santa das minhas mãos e levou a labareda para o centro do torém, perto dos troncos velhos. Ainda estava quebrada, e ele arrumou seus pedaços em um pano com cuidado. Continuamos dançando e bebendo, olhando a labareda reluzir perto da fogueira. Alguma coisa se completou ali, mas não era inteiro meu entendimento. Nunca se entende tudo de uma vida, muito menos de uma travessia. Minha mãe disse ao meu lado, adivinhando os pensamentos. Alguém vai consertar a labareda para devolver para a igreja? Foi nos pés dela que sua mãe te deixou. Juri Pariguaçu me avisou em sonho e fui te buscar. Anos depois você quase morreu por ela. Lutou a guerra dos valentes para salvar nossa encantada, e agora ela te salvou.
Vamos fazer um novo tijupá, no mesmo lugar da primeira vez, honrando os tremembés que a encontraram na praia e honrando a sua vida. Nossa labareda nunca mais voltará para a igreja. Fim do capítulo. Início do capítulo 2. Acordamos antes do nascer do sol, porque minha mãe disse que a princesa do ouro estava me esperando na água doce. Fomos só nós duas, e não foi preciso perguntar os motivos. Ela me explicou que eu passei por uma experiência violenta de viagem do corpo, de enfraquecimento do espírito, de perder a memória e os tesouros da cabeça, as lembranças do meu poder e da minha família. Agora com ela eu seria limpa e curada. A limpeza era constante. 9 orações todos os dias, os banhos de ervas e agora o de água doce. Sonhei muito com a senhora me entregando esse colar, mas não lembro dele no meu passado. É o búzio pacumã, de proteção. Você recebeu quando fui avisada de que algo te aconteceria. A senhora sabia da viagem? Soube que você iria para longe, mas que voltaria. Foi o recado que recebi dos encantes, e foi nisso que acreditei, até você voltar. Todos os Tremembés sabiam, apesar da cidade inteira dizer outra coisa. O que aconteceu comigo, a senhora não sabe? Sei de tudo, eu estava lá, e não tinha ordem para impedir. Você tentou salvar nossa labareda. Matou o padre Alfredo na luta por ela, e ela também te salvou. Há muitas coisas de que não lembro. Este banho de lago é para isso, no silêncio, para que tudo volte à sua cabeça. A princesa do ouro vai lavar seu ori, mas você pode me perguntar qualquer coisa que eu vou dizer. Onde estão os meus pais? Ninguém sabe, Joana. A sua mãe apareceu em Almofala um dia com você pequena. Ela veio de outra cidade, nunca disse qual. Chegou com você no braço, deixou nos pés da santa e saiu andando rápido, atravessou o cemitério e sumiu. Acharam você muito magrinha e com fome e levaram para a casa de Doralice. Tentaram descobrir se tinha família, documentos, alguma pista, bilhete, mas nunca soubemos nada. De noite eu tinha sonhado com Juripariguaçu. Mandou eu acordar cedo e vir para a igreja, que a menina era minha, que eu tinha que te criar e te ensinar tudo o que sabia. Seus dons, sua força, o que deverias ter dito e escondido, tudo era orientado pelos encantados, e por isso eu peguei você para mim. Mas eu não sou Tremembé. Não é nascida conosco, nasceu longe, mas você foi criada na nossa vida, um presente dos encantados para nós. Quando tentei descobrir sobre minha vida, soube que a cidade me odeia por motivos que não lembro. Porque você matou o padre, porque te chamam de prostituta, de feiticeira. Você não pode aparecer na vila. Os mais velhos vão te reconhecer. Passaram 49 anos, mas muitas pessoas que presenciaram tudo ainda estão vivas. 49 anos? Mas eu sumi com que idade? 22. Você teria 71 anos, mas não foi assim que o tempo passou no seu corpo. Eu passei 7 anos em Portugal. Então tenho 29 nessa conta? 29. E eu era prostituta? Não, era livre. Amava quem queria. Seu grande amor foi Miguel, o professor que veio visitar Almofala e aqui ficou, te procurando, escavacando a igreja para procurar seus ossos. Acabou casando com a Teresa, sua amiga. Eu sonhava com ele. E ele sonhava contigo. Quis fazer seu enterro, quis preservar sua memória, lutou muito, e um dia precisei dizer que você não estava morta. A morte desse homem é verdade? Eu matei mesmo uma pessoa? Ele ia te matar, Joana. A confusão era grande. Ele queria a labareda para bajular o bispo. Nunca gostou dos índios e foi muito violento. Cheio de alma de padre antigo perto dele, um ódio de muitos anos. Teve luta depois. Morreram mais tremembés nesse ataque. Traíram a promessa de que essa igreja seria nosso acordo de paz. Mas só morreram por minha causa. Não. Eles matariam de qualquer maneira porque querem a nossa terra. E por que aconteceu isso com a igreja? Vingança dos encantados. Fizeram uma promessa que não se cumpriu e a igreja era o símbolo dela. A soma das 3 forças. Por isso a areia encobriu e assim ficou por tantos anos. Miguel lutava diariamente para encontrar seus restos porque ele queria te ver de novo. Isso tem muito tempo. A minha vida mudou, eu tenho outra pessoa. Mas sonhei com Miguel. O seu marido é um homem de bem.
e você tem outro futuro e destinos diferentes do que tinha antes. É preciso prosseguir. Minha mãe, eu estou tão fraca, tão confusa. A senhora também parece fraca, não é? Eu já vou rumando para o fim. Os encantados avisaram que vou embora em breve, e foi por isso que você voltou. Estou doente, chegou minha hora, mas pedi para trazerem minha filha de volta. Nem remédio de botica, nem remédio de encante salva ninguém quando Deus chama. Agora é hora de preparar a partida. Primeiro vou receber o aviso da chegada deles. Depois vou te dizer a oração, e só você pode ouvir. Depois que você souber rezar 9 vezes, eu vou partir. E você, se quiser, pode ficar no meu lugar. Os encantados me avisaram, desde que você era muito pequena. A senhora sabe que vejo os mortos? Sim, e enxergo os vivos por dentro. E como foi minha vida? Uma menina boa. Eu sempre fui professora da escolinha, você ia comigo, aprendia tudo, gostava de cantar, gostava de fazer tudo que Tremembé faz. Gostava da casa de cura, do salão, sabia cantar e todo mundo pedia sua reza. Tenho um álbum com fotos suas. Ainda pequena, vou te mostrar amanhã. O que tenho que fazer agora? Tomar banho na lagoa. Encarar a verdade do seu passado. Você não é Tremembé de sangue de pai nem de mãe, mas é a escolhida para ser minha filha. E agora vai escolher seu caminho. Eu não sei nem o que é o caminho. Joana, tenha calma. Agora é só ficar comigo o tempo todo aqui na batedeira, até calar as palavras da terra, até chegar a tristeza calada do universo na minha boca. Vou te dizer a oração, fechar a boca e morrer. Precisa ser assim? É seu destino. Eu não confio em nada que diz o destino. Fiz tudo certo e perdi minha família. Já nasci perdendo. Perdi um grande pedaço da minha vida. Matei uma pessoa, roubei uma santa e não vi nada. Não entendi nada. Quem te prometeu entendimento? E quem te prometeu que ia ser fácil? Eu nunca. Ninguém. Mas meu coração pede paz. A paz vem depois. Sua missão também é ser livre. As coisas ainda vão começar a acontecer na sua nova vida. A Princesa do Ouro, esse banho aqui, é para que o futuro venha abrindo todas as portas e dando passagem ao que você quiser fazer. Você é livre para ir, mas depois que eu for. Ficarei com a senhora até o fim, mas quero contar o que aconteceu em Portugal. E quero saber como eu sumi. A senhora sabe? Como fui para tão longe? Você rezou a oração. Nossa proteção nos momentos de perigo. A gente reza e vira folha, bicho, árvore. O nome disso é envultamento. Ou muda de lugar, como foi o seu caso. Mudou para outra almofala. Foi a palavra que te levou. Os Tremembés sabiam que foi a oração. Se você se lembrar dela, algum dia, nunca diga em voz alta. Eu não lembro. Eu não sei essa reza. Como posso ter rezado? Depois do banho, você vai lembrar. Como é o nome dessa reza? Oração para desaparecer. Fim do capítulo. Início do capítulo 3. Jorge chegou à casa da minha mãe trazido por um primo. E a essa altura eu não sabia o que ele tinha feito, onde estava, o que aconteceu nos dias em que eu estava imersa na jornada de limpeza e cura. Quando nos encontramos, eu já era outra pessoa, muito diferente da mulher que ele conheceu careca, desmemoriada, sem lugar no mundo. Usava as roupas de antes com cabelos grandes, os colares e brincos feitos pela minha mãe e pelas minhas primas. Já estava de novo de posse da minha vida, do meu corpo, e entendia quem foi antes, ainda com faltas e esquecimentos, levando a culpa de uma morte, a raiva e o medo da comunidade, o amor da minha família, a vida em Portugal. Tudo que me faltava eu tinha de volta. Tudo que perdi, recuperei. Meu nome, meu passado, uma vida novamente minha. E eu me sentia forte, pois já lembrava que tinha o dom de ver os encantados, entender o futuro. É o invisível que comanda o mundo. Jorge me abraçou com as saudades de sempre, mas havia uma nova distância. Conversei com Miguel. Ele disse. Dele eu ainda não tinha conseguido lembrar tanto. Foi mais forte saber que matei uma pessoa, que salvei a santa e a trouxe de volta, que minha mãe está morrendo e eu estarei com ela na estrada para o fim.
Miguel chegou de volta pela voz de Jorge, que me contou suas horas de conversa. Falou do seu amor, e só nesse momento me dei conta de entender que o tempo passou muito diferente para mim e para o povo daqui. Quando cheguei a Portugal na condição de ressurrecta, tinha a mesma idade da saída daqui, 22 anos. Passaram então 7 anos por lá, mas aqui o calendário correu diferente. Foram 49 anos. Por isso está todo mundo mais velho e eu quase a mesma. Miguel lembrava de tudo, Jorge me contou, e esperou por uma resposta. Ele não sabe quem eu sou. Não sabe que tu voltaste. O que ele acha que aconteceu? Que morreste, e os encantados sumiram com teus restos mortais. Tu deverias encontrá-lo. Essa proposta era algo que eu não poderia supor nem esperar. Jorge me pedia que fosse encontrar Miguel, agora um senhor idoso, meu ex-namorado, o homem que me amou e esperou por mim. Jorge estava mais pedindo do que sugerindo, por piedade desse homem. Ele disse muitas coisas surpreendentes sobre ti. Como o quê? A morte do padre. Sabes que se agarrou à labareda e na luta com o padre lhe deste uma punhalada? Sim. Em seguida, correste para a igreja, pulaste na areia e sumiste. Ninguém sabe explicar. Eu rezei a oração para desaparecer, dos Tremembés. Fui para outra cidade com o mesmo nome, a outra Almofala. Foi um acaso. Minha mãe disse que a oração funciona de maneira diferente para cada pessoa, que no meu caso, eu precisava ir. Para escapar? Para não ser presa ou morta. A vila não gosta de mim. E todos conhecem essa oração? Não, só poucos. Tomei um banho no lago e pude lembrar como eu soube dessa oração. A menininha. Aquela menina de que já falei tanto, ela estava comigo e soprou a oração para que eu repetisse. Quem é essa criança, já sabes? Uma encantada. Ainda não percebo bem os encantados daqui, mas sei que tu tens algum feitiço. Disseram que namoravas muito, deixava os homens apaixonados, inclusive os comprometidos. Namorava muito? A palavra é essa? Não. Chamam-te de prostituta, mas é um agravo piorado pela situação. Para mim, és alguma encantadora de mentes e de alguma maneira eu sabia disso. O que sabes fazer no corpo de um homem é mágica. Soube que me chamam de feiticeira no pior sentido e têm medo de mim. Ouvi isso também. Além de conversar com Miguel, andei pela cidade, falei com muitas pessoas perguntando sobre ti e dizendo que era uma pesquisa sobre o desaparecimento e as coisas místicas daqui. Há muitas versões, anotei todas. Feiticeira, prostituta, bruxa, filha do demônio. Eu não sei muito o que pensar, Jorge. O que eu fui me orgulha e me envergonha. O que sou me aparece pelo olhar do outro e cada um tem uma opinião distinta. Qual opinião te faz feliz? A dos Tremembés. Aqui eu sou uma Tremembé que enxerga os encantados, que conseguiu fazer a oração para desaparecer funcionar. Nem todos que rezam conseguem. Eu fui longe, salvei a labareda. É por causa dela que os Tremembés ficaram aqui e estão até hoje. E no meu desaparecimento tiveram a esperança de que a força dos encantados é imensa. Eles sabiam que eu estava viva e voltaria. Vinguei o massacre de muitos. Talvez seja muito cedo para ter certezas. Tantas certezas. É hora de ficar onde seu coração se fortalece, aqui com eles. E você, Jorge? Estou confuso e fascinado. Queria conhecer uma ressurrecta e isso está acontecendo de uma forma mais profunda do que eu previa. Porque nos envolvemos, nos casamos, passou dos limites da curiosidade da pesquisa, o campo do amor é obscuro e exige coragem. O pior talvez não seja isso, estar confuso. O que achas que é pior? É ter se apaixonado por uma mulher que não existe além dos papéis falsificados por Félix Ventura. E agora, descobrir que a mulher real é muito diferente do que você imaginava. Uma assassina, com fama de prostituta, que promove desgraças, que seduz homens casados, feiticeira do diabo, ladra de santos de ouro. Essa não é a pessoa que você amou. Gostaria de saber, quando decidir, o que pretende fazer no seu retorno a Portugal. Sei que precisa de tempo. Preciso voltar por causa do trabalho. Combinamos isso. Na verdade, eu é que devo perguntar o que pretendes fazer agora.
Prometi à minha mãe que ficaria até o dia do silêncio dela. E está certa. Só tenho uma última coisa a te pedir antes de ir. Pode pedir. Quero ir contigo à igrejinha. Ir ao ponto onde começou essa hierofania. Não sei se devo. As pessoas da cidade querem a minha morte. Estarei contigo. Preciso saber, Jorge, o que você está pensando disso tudo, de mim, de nós dois. Pensar não consigo tanto. Sentir é uma palavra mais adequada. E o que sente? Que eu também amo Joana Camelo, com todos os seus feitiços. Fim do capítulo. Início do capítulo 4. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme, clamava o padre. Salmo 51. Enlevo sobre a vida como dínamo de mudanças. É possível mudar tudo. É possível transformar totalmente qualquer realidade com a fé pura em Deus, com a crença de que Ele fala conosco e orienta os nossos passos. E eu pensava no absurdo que vivi, sem ordem, sem anúncio, sem entendimento, contando apenas com a paciência de atravessar os dias e aguardar que a força fosse suficiente para atingir a noite. Mais uma noite. Mais uma noite. Não é só questão de fé. Se fosse, ninguém sofreria, nenhuma mãe perderia um filho, nenhum amor se acabava. Entrei com Jorge e Momad na igrejinha e fiz o sinal da cruz desde a entrada. Escutei muitas vozes, sempre mais do que os vivos que estão ali. Vi pessoas fora da igreja, olhavam para mim. Os mortos sempre sabem quem eu sou. Estavam estupefatos, chamavam alguém que estava pelo muro de trás. Procurei um banco para me sentar e queria estar ali tanto quanto tinha medo. Vi o ponto exato onde rezei a oração, lá no altar, logo depois de pegar a santa, onde pulei no colchão fofo de areia que me tragou de imediato. Só a oração para desaparecer poderia me salvar de alguma forma. Não previ que fosse assim. Eu só queria não morrer. A igreja é muito pequena. Todos se conhecem. Não demorou para que alguém olhasse para nós dois. A beleza de Jorge Momad, um homem que ocupa seu espaço com tudo o que tem de melhor, o sorriso e o cheiro, a cor das roupas e a voz. Impossível que ele chegue e ninguém olhe. Viram a mim ao seu lado e aos poucos meu rosto apareceu como uma miragem. Na confusão de me reencontrar, Jorge me deu a certeza mais forte do amor que sinto por ele e da absoluta impossibilidade de viver longe. Não posso. Não quero viver separada dele. Jorge me chamou de Joana. Será impossível esquecer a Aparecida, sua Cida, separá-la de mim. Mas Joana Camila é quem eu sou. E ele sabe. Se antes eu era ressurrecta e idealizada, a testemunha e o corpo de um encanto anunciado a ele desde a infância, agora eu era uma pessoa completa, e no meu catálogo de pedaços havia muitos erros. A paixão alimenta a ilusão de que o outro pode ser perfeito, pode ser quase perfeito, pode ter falhas imperceptíveis. E quanto menos se prepara no amor a um outro ser humano, falho e complexo, mais há sofrimento. Jorge não estava sofrendo, e sua reação talvez fria, talvez distante, talvez racional, me fazia ter medo de perdê-lo, e essa foi a primeira vez que senti isso. Começamos como casal que se encontra porque a vida armou dia, mês, ano, hora. Que se encontra porque estava escrito. Dizem que as palavras determinam o fado, sem ideia de quem as escreve, de quem decide, ou se nós decidimos. Até que ponto há a ilusão da ideia de controle da vida? Jorge olhava a igreja enquanto eu olhava para ele. Pensava no quanto o amo. Não tivemos sobressaltos no nosso começo. Ele sempre compreendia meus lapsos de memória, minha ignorância quase infantil para as coisas, o nome das cidades, das comidas, das pessoas, a lógica básica dos sistemas. Ele me ensinava tudo com dedicadíssima paciência. Ouvia minhas crises de choro, tantas angustiadas e sem razão evidente. Poderia ser uma lembrança que me alcançava sem forma. Eu chorava por horas, e ele estava ali. Primeiro abraçado, depois fazendo as coisas simples que me aliviavam. Pegando sorvete, ligando a televisão, contando uma história boba de fazer rir. Qualquer uma. Armando um passeio. Desde o primeiro dia em que nos conhecemos, ele cuida de mim. Nunca me deixou sozinha em um momento difícil. Dando um jeito para superar barreiras impossíveis. Estar em casa mais cedo,
telefonar mais naquele dia ruim, escrever um bilhete, um poema, deixar um papel com 3 linhas escritas na mesa, perto da minha xícara, modificando o sentido das palavras ao organizá-las daquela maneira nova. Também pensava, enquanto o padre falava do pecado, no quanto eu dependia do corpo dele para sentir que continuaria viva. Sim, que meu corpo era capaz de preservar o fluxo de sangue até o limite, da respiração até o sufocamento. Bastava tocar sua mão, seus dedos na parte interna do meu braço, uma observação com sua voz baixa no meu ouvido, no meio de outras pessoas. Bastava isso para que algo descarrilhasse, saísse da minha possibilidade de controle. O beijo de Jorge era meu desejo constante, um pedido do corpo, mesmo quando eu tentava me concentrar em outra coisa, cuidar de uma ocupação cotidiana, meu corpo pedia e se preparava para sua chegada, para que me invadisse, para que eu fizesse o de sempre, deslizar sobre ele, seus olhos espantados com meu rosto transtornado, as coisas que eu pedia, que sussurrava, a queda ao final. O padre não imaginaria nunca que eu, se pudesse, me deitaria sobre Jorge naquela igreja à noite, palco da minha agonia, lugar onde submergi para não ser presa ou morta, condenação dos meus anos ao esquecimento. Desejei uma vingança, pois deve ser pecado entrar em uma igreja na madrugada, tirar a roupa e se sentar sobre um homem, devagar, em ondas, simular os barcos, simular todas as embarcações que por ali já chegaram, enfrentando tempestades, sentir a tempestade no ponto exato onde me prendo a ele, no meio da igreja, sim, no altar. Sim, não acredito que os santos se ofendam. Isso que eu sinto com Jorge não foi invenção minha. Estava adormecido dentro do meu corpo e despertou porque ele me tocou um dia. É um outro espírito que fica guardado, fogo apagado que Jorge acende. O amor é o encantado mais forte, e eu amo Jorge com meu corpo inteiro. Cada pedaço meu pede uma devoração distinta. Ele sabe sempre. Terminamos navegando, sempre no estrondo dos trovões, e assim seria na igreja, porque eu não estaria no controle do quanto eu pudesse gritar. Eu digo que o amo de muitas maneiras. Uma delas é deixando que esse espírito do fogo assuma meu corpo, para que sejamos felizes. A aldeia ouviria e pensaria que talvez fosse a Duna voltando de novo para cobrir a deusa branca de Almofala, pois o que mais poderia ser? Na madrugada, um tremor, os gritos de uma mulher, o que mais poderia ser além de uma assombração que volta? Fantasiei tudo, e por isso não notei que me olhavam e diziam que voltei. Ela voltou, a maldição voltou. O que será de nós? Parece a Joana Camelo, a puta endiabrada, a assassina. É igual a Joana Camelo, não pode ser ela. É a alma dela, é uma mulher parecida. Quem é esse homem? Quem é esse? O espanto seria o fato de que eu não mudei muito. Aqui o salto de tempo foi muito maior do que para mim. Sou a mesma daquele dia em que briguei pela Nossa Senhora da Conceição. Tomei das mãos do padre, enfiei o punhal na sua barriga. Fui perseguida e esfaqueada até pular na areia e desaparecer. Joana Camelo voltou, eu escutei. Joana Camelo voltou e as pessoas estavam inquietas, desesperadas, com medo de mim. Jorge disse que era melhor irmos embora. O padre não conseguiu terminar a missa e saímos de lá correndo. Eu via mortos e vivos, e na parte de trás da igreja estava o padre Alfredo, o homem que matei. Ainda usava a batina preta, ainda usava a mesma roupa do dia da morte, e estava cercado de pessoas. Não me alcançariam, não fariam nada comigo, porque ali eu também estava cuidada pelos meus encantados, os tremembés de antes, muito antes de mim. Me protegiam e me conduziram para longe. Jorge me levava pelo braço, decidido, sabendo o caminho que eu desconhecia. A almofala estava diferente, mas sei que caminhávamos para o mar, pelo coqueiral nativo, os encantados atrás de mim. No caminho encontramos uma moça que Jorge tratou por Helena. Essa é a neta do Miguel, ele disse. O olhar da moça era de maravilhamento, de quem não consegue crer. E Jorge me explicou que por todos esses anos ela cuidou em segredo da casinha dos cavalos marinhos, o lugar onde eu me escondia para passar a noite com Miguel. Acho que é melhor a senhora ficar lá um tempo, até o povo acalmar. Todo mundo está falando da sua volta. Acham que é assombração. Chamaram a polícia para o caso de estar viva. Por causa da morte do padre Alfredo? Sobre isso não podem fazer nada, ela disse.
É um crime muito antigo. Não há como reabrir um processo. Não há como justificar nada se sua aparência é de 20 e poucos anos. E no tempo dos homens, a senhora teria outra idade. É absurdo. Enquanto ela falava, eu pensava em Miguel e criei coragem para perguntar onde ele estava, como estava de saúde. Ele está na casinha, esperando pela senhora. Quis dizer que não, que seria melhor não ir, mas já estávamos andando porque eu precisava me afastar ao máximo da igreja. Eu devia me esconder com minha mãe, longe da vila para ter segurança. Que minha aparição em pleno Salmo 51 fosse só uma miragem coletiva, que ninguém me encontrasse nunca, tocasse em mim e visse que ainda sou de carne e osso, da mesma carne que Miguel amou. Encontrá-lo talvez faça parte das coisas que preciso fazer nesse retorno. Eu pensava e andava. Com Jorge e Helena, caminhávamos pelo coqueiral. Eu reconhecia a rota, o som do mar, era tudo meu. De longe, eu já via a casinha, os paus de marmeleiro, a palha por cima, o tom vermelho do barro, a cor dos meus sonhos mais fortes, as estrelas. De repente, eu estava diante da porta, fechada. Helena disse que eu empurrasse. Estava trancada. Miguel me esperava. Um pequeno gesto na madeira carcomida pela maresia me levou de volta a um tempo ocre, aos bichos do mar. Não entrou ninguém, só eu. Miguel estava sentado em uma cadeira, de frente para mim, paralisado pela incredulidade de ver acontecer o que parecia impossível por todos esses anos. Sentei-me diante dele, em outra cadeira que já estava posicionada ali, à minha espera, por 49 anos. Fim do capítulo. Início do capítulo 5. A casa estava exatamente igual à lembrança dos meus sonhos. Os cavalos marinhos e as estrelas do mar nas paredes, a cama improvisada, o colchão de palha, o tom vermelho que inundava nossa pele quando havia lua, ou luz das velas oscilando na nossa minúscula casa. Tudo ali, e ao mesmo tempo nada. A diferença de idade que o mistério do meu desaparecimento nos impôs era um estranhamento insuperável, pois não éramos mais os mesmos amantes de antes. Mesmo a sós com ele, meu sentimento era de compaixão. É assustador, ele disse. Eu me perguntava quem fez isso contigo. De que ponto do mal veio essa força que levou você de mim? Teríamos vivido juntos. Você seria a mãe dos meus filhos. Mas o vento destruiu tudo. Você conseguiu construir uma família, Miguel. Teve uma vida normal, em linha reta, no domínio dos seus pensamentos. Isso é muito. Não fui infeliz. Tenho família, sou amado, mas nunca consegui deixar a almofala porque esperava voltar. Viver na esperança de que uma morta voltaria não é vida normal. Mas o que você achava que poderia acontecer? Eu não sabia. Quem me garantia sua vida eram sonhos. Falei deles com sua mãe uma vez. Você dizia que estava viva. Nós fazíamos amor. Eu chorava muito quando acordava e via que não era real. O sonho é o olho das almas. Era real. O que minha mãe dizia sobre isso? Eu contei a ela sem detalhes. Disse que nos sonhos eu te amava e que acordava com todos os sinais de que meu corpo tinha estado com o seu de alguma maneira, inclusive o cheiro de óleo de coco. Eu não usava em Portugal, mas também sentia o cheiro adocicado quando sonhava. Passei muito tempo descontente, infeliz, vivendo só pela espera de dormir e te encontrar de novo. Isso passou. Foi mais nos primeiros anos. Agora ficou o espanto. O tempo foi suficiente para esquecer, mas não consegui. Com o tempo não era mais a paixão, mas a dúvida, a demanda absurda de não entender o que fizeram conosco. A cidade me odiava também porque sabiam que eu sofria por você, que tinha os seus objetos e que tive um empenho pessoal para desenterrar a igreja, limpar tudo, achar algum resto seu. Os sonhos me perturbavam e consolavam porque eu adorava te reencontrar tanto quanto tinha certeza de que você estava viva. Havia a teoria de que você tinha fugido por ajuda dos enganos dos feitiços, mas nunca se provou, nunca se soube nada, até que encontramos os restos da sua roupa e dos seus objetos na igreja. A frase que você disse, os ossos de Joana não estão lá, é muito impressionante. Jorge me contou tudo. Jorge é um bom homem. Você também teve sorte. Sim. Ele me contou da sua vida em Portugal, da família que te ajudou e acolheu, da história dos ressurrectos. Por fim, você soube o que aconteceu?
Minha mãe disse que foi porque rezei oração para desaparecer, uma reza de invultamento. O efeito foi mudar para uma aldeia longe daqui, mas com o mesmo nome. Foi a palavra almofala que definiu meu destino. Jorge disse que são 7 almofalas em Portugal. O mundo é imenso, costurado pelas linhas do paradoxo. Como eu poderia imaginar isso? Soubesse, teria ido te encontrar. A oração para desaparecer protege do perigo. Eu precisava ficar isolada. Fui conduzido por sua luz, Joana, um brilho cego de paixão que me levava mesmo sem enxergar. A sua partida fez do meu amor uma doença, mas não me arrependo, nem por um minuto. Fomos muito felizes. Fomos muito felizes, eu sei. Mas ao mesmo tempo aprendi que não se deve perguntar nada ao destino. Ele nos castiga quando não confiamos. A fé precisa ser cega ou a vida pode ser traiçoeira. No dia em que parei de te esperar nas madrugadas, consegui retomar a paz. Eu estou aqui para te agradecer por ter respeitado a minha memória. O enterro, os objetos guardados, eu soube de tudo. Achei bonito estar viva para você. Quando lá eu sofri tanto pelo apagamento da minha vida inteira. Você faria a mesma coisa por mim, se eu sumisse no mar. Agradeço por seu amor. De alguma forma eu sentia de lá. Quando sonhava com você, tinha um dia de paz. O mesmo comigo. Acho que nos encontrávamos. Eu tenho certeza. Mas depois parou. Vivemos tempos muito distintos desde que parti. Eu não consigo entender o calendário, bater as datas, é confuso. Pelo calendário de sua vida aqui, você faria 71 anos. Eu tenho 29. Teria 71. Ganhou mais vida. E acho que você devia celebrar. De qualquer forma. Jorge disse que vai embora amanhã. Você vai com ele? Ficarei com minha mãe até o último momento. E depois? Não sei. Os encantados me dirão alguma coisa. Sim, não os questione. Aprendi o mesmo que você. Não há como controlar a vida quando o que tem que ser vem com força. E o que você acha que tinha de ser? Aprender que sou forte, esquecer que sofri, ter coragem, entender que às vezes a única coisa que podemos fazer é o melhor possível, mesmo que pouco, dentro do dia que estamos vivendo. E amar. Amar eu sempre soube, e isso me salvou. Florice, Fernando, Fátima, Lourdes, os idosos de Aboim da Nóbrega, Félix, Jorge. Sobretudo Jorge. Foi no amor deles que sobrevivi. Você merece a felicidade. Você também, Miguel. E sei que é feliz. E agora tenho paz, porque estamos aqui de novo, mas decidi destruir a casinha ainda hoje. Você cuidou dela todos esses anos. Por que destruir agora? Eu não cuidei. Foi Helena, minha neta. Ela sabia de tudo e preservou a casa. O povo tem medo, nunca entravam aqui. Às vezes ela vinha, deixava uma vela acesa enterrada na areia, rezava por você. No começo eu vim muitas vezes. Dormia aqui, chorava aqui, gritava contra as ondas, contra as nuvens, contra tudo que diziam ser obra de Deus. Esse mesmo que levou de mim o grande amor. Talvez seja bom mesmo queimar a casa. Essa vida que está aí não é mais a nossa. Você me deu amor devotado que toda mulher sonha em ter. Quero guardar comigo sua lembrança. Nessa estrela do mar e nesse cavalo marinho, que levarei para sempre para onde eu for. Trouxe querosene e fósforos. Vamos atear fogo. Será uma grande labareda na praia. No fim de tudo, é sempre o fogo que me guia. O vento apaga as chamas pequenas, mas agiganta as fogueiras. Depois de queimar a casa, voltarei para minha mãe e de lá não sairei. Não sei o que vai acontecer, não sei se ainda nos veremos. Agradeço o seu amor, por pensar em mim por tanto tempo, por guardar em segredo os nossos dias de felicidade, por lutar pela minha memória, por sofrer em silêncio. Eu te agradeço por tudo isso. E desejo que a vida seja generosa com esse novo tempo que agora começa. Estamos vivos, Miguel. Por favor, não chore. Há uma vida nova pela frente. Era tão alto e forte e sofrido o choro de Miguel que Helena entrou para abraçar o avô, trazê-lo para fora. Saí, abracei Jorge e disse que decidimos queimar a casa. Ajudamos Miguel a sair. Como era estranho reconhecer naquele homem idoso traços do homem que amei em outra vida. Jorge pegou o querosene e os fósforos,
Pediu que nos afastássemos e fez questão de atear fogo naquela casa com suas mãos. Rapidamente as chamas tomaram conta das paredes, do teto, uma labareda gigante na beira do mar. Estava anoitecendo e a fumaça na praia confirmou que a almofala já dizia aos sussurros. Joana Camelo estava de volta, ressuscitando todos os medos e as maldições. Enquanto andávamos em direção à vila, o povo vinha no contrapé e nos olhava, estupefato. A maioria nem sequer era nascida quando tudo aconteceu. Eram crianças, no máximo, e por isso não sabiam como agir diante da morta-viva que voltava. Agora que todos já sabiam, eu precisava ir à casa de Doralice. Mas Helena me contou que ela tinha morrido alguns anos antes. Deve ter sido no dia em que sonhei com ela. O tempo passou para mim de uma maneira estúpida. Voltamos então à igreja. De longe, pude ouvir o canto Tremembé, dançando o torém lá em frente, no lugar que sempre foi nosso. Helena me contou que todas as pessoas na cidade sonharam comigo na mesma noite, quando eu cheguei. E desde então sabiam que algo estava para acontecer. Estão todos com muito medo, Joana, medo do que sua volta poderá causar. Meus parentes vieram me proteger dos insultos que começávamos a ouvir. Eu escutava mais, pois dos mortos também vinham os gritos de ódio. O padre estava lá, e eu lamento se tive que matar aquele homem para salvar minha vida. E para que serviu então tudo isso que nos ocorreu? Matar um homem, entristecer tantas pessoas, ser um nome amaldiçoado, ter a vida suspensa, perder o abraço de Doralice, perder uma vida inteira com minha mãe que já está de partida. Eu entendia as músicas do Torém, lembrava todas, compreendia perfeitamente o Poromonguetá e me aproximei com Jorge para dançar também. Jorge repetia os passos como se conhecesse desde sempre. Dançar o Torém com ele fortificou o amor no meu peito. Por mais que estivesse confusa, sabia o tanto que eu queria. Ainda quero a nossa vida, Jorge. Sua resposta foi dita com calma no meu ouvido. Eu voltarei para te buscar, Mutiana Oreira. Quando estiveres pronta, me avise. A língua de fogo na praia não parava de arder. A labareda dos antigos tremembés, do tempo em que a areia era nossa, as lagoas, os cajueiros nativos, essa terra toda, como um dia voltará a ser. Fim do capítulo. Início do capítulo 6. Jorge, meu amor. Anteontem, minha mãe iniciou o silêncio e eu queria muito que você estivesse aqui. Aconteceu como ela avisou. Estávamos todos preparados e fortes, ou tentando estar. Talvez eu seja a mais sofrida por entender menos, por ter perdido tanto tempo da convivência com ela. Passamos todos os dias anteriores fazendo limpeza espiritual, às quartas, quintas e sextas. As sessões de mesa acontecem às terças e sextas. Observei os detalhes para te contar. As conchas do mar no pé do mourão, o uru cheio de garrafas de mocororó, as 222 doutrinas dos encantes. Cada canto de limpeza a gente entoa 9 vezes, tudo de 3 em 3, nas horas abertas. As receitas de chá, de mel, de garrafada, dos banhos, é tudo com 3 ou 9 sempre. Faço os banhos de limpeza além dos cantos, porque sou eu que vou receber a oração para desaparecer. Relembrar o que um dia eu soube. No canto dos rituais eu me sinto mais lúcida. Quando ela avisou que estava chegando o silêncio, os encantados foram tomando parte e fomos à casa de cura. Os troncos velhos sempre conosco, até a porta, e minha mãe rezou para o seu protetor, o príncipe Rafael. Acomodamos seu corpinho fraco e já miúdo em um colchão preparado para isso. O mesmo onde me colocaram quando cheguei, para me recuperar do adoecimento que tomava meu corpo. Ninguém poderia ficar lá, só nós duas, sem Cambone, sem nada. Era hora de ouvir a oração para desaparecer. Ela rezou para o príncipe Rafael, o Guajura, o rei Escamundá, algo de sagrado que se nos revela. Sou da linha do mar, ela disse. Tudo que é da água me protege. E foi assim que ela pediu licença para me dizer a oração, a reza secreta. E me disse. Rezou 9 vezes. Depois eu rezei 9 vezes, até decorar de um jeito que está para sempre na minha cabeça. Agarrou-se na minha boca. Nunca vou esquecer. Terminei a 9ª reza e sabia. Dali eu sabia que iria escutar sua voz pela última vez e teria de prestar atenção no que ela dissesse.
Foram duas coisas. A primeira é que ainda precisarei lembrar de alguns fatos. E eu lembrei. Na última conversa que tivemos antes da viagem, você disse que não entendia como eu posso ter ido por baixo da terra se havia um mar no meio. Tão impressionada com isso, sonhei. Eu nadava no fundo do oceano e tinha medo. A voz daquela menininha respondeu que há monstros. Claro que há. Eles estão por toda parte. Os abismos do Atlântico são a casa das sereias, manatins, dos ciclopes, ciápodes, as serpentes marinhas, tubarão-cobra, peixe-ogro, peixe-víbora, os seres bentônicos. E outro navio naufragado adiante, as pessoas me ajudavam apontando. Mulheres com farrapos de vestidos ou nuas, homens e crianças todos despidos e mortos, porém ativos no cuidado, sinalizando o breu, o posto de medo do mundo. Não sabemos nada mesmo sobre o mundo. Olhamos o mar na mais absoluta ignorância, enxergando as ondas e nada mais, porque há sempre muito mais nas profundezas de tudo, mas só o tempo e a coragem nos levam até lá. É só no profundo de tudo que se esconde a verdade. E a verdade do mar é que não há vida sem perigo. Olhe os monstros nos olhos, uma voz disse. Os náufragos não olharam. No outro pedaço do sonho subi à superfície. A cabeça fora da água, só o oceano por todos os lados e a Santa Quebrada boiando comigo, e nas minhas costas o sol nascendo, manso e bonito. Minhas pernas sustentavam o nado enquanto eu via chegando perto de mim um barco. Mais perto, até enxergar o nome do casco, reconhecer as cores e as pessoas. O coração do mar. As pessoas do coração do mar me trouxeram para cima, deram água fresca e quando vi, estávamos no Douro. O Rio do Ouro. Eu vi a margem, as pontes, o porto. Cantavam entre eles e não falavam comigo. Entramos pelo mar e achamos o rio. Cuidavam da santa, rezavam para ela, rezavam e olhavam para que eu rezasse. O navio do tempo, que partiu de mim e me levou. Não consigo mensurar por quanto tempo estive com eles, mas tenho muitos recortes de lembranças. As músicas e o zelo, as risadas, a menininha conosco. Lembro de algumas comidas, a suculência dos tomates, a carne salgada dos peixes, o sabor de azeites deliciosos, sucos doces. Um turco que estava no barco fazia suco de tâmaras, que me dava alegria. Do tempo no coração do mar ficou guardado o sabor. Depois, tudo escuro. Já senti que meu corpo começou a perfurar a terra da margem, e me vi no mesmo lugar de onde eu fui resgatada. O buraco que parecia a cova da morte. Foi assim o meu sonho. Da verdade da travessia, jamais saberei. Agora é despedida. Serão 3 dias de silêncio e depois ela irá embora. A qualquer momento. Estou ao lado dela. Faremos os nossos rituais para que o seu descanso, nascer e morrer sejam forças semelhantes. Os Tremembés sabem o que fazer na hora da morte. Estamos preparados no entendimento do que é o encantamento. Morrer é envoltar-se. Antes dela vieram tantos que já partiram. 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 oitavós, 1024 eneavós, 2048 decavós, 4094 ancestrais em 11 gerações passaram por mim, no prazo de 300 anos antes do meu nascimento. Todas essas despedidas também fazem parte de mim e de quem eu sou. A segunda coisa que ela me disse antes do silêncio foi a oração. E sentenciou que eu sou livre para decidir onde ficar, porque sou uma alma do mundo inteiro. Tive a permissão de ter uma segunda chance, de viajar para ser salva. Onde eu for, serei feliz, ela disse. Baixei corrente, abri trabalho. Agora eu sei as rezas e escuto os encantes. Sempre escutei, mas agora sei. Mas sou livre, ela disse. E isso me deu alívio. Ontem Félix Ventura me telefonou. Sumiu porque foi necessário. Algo complicado aconteceu com um cliente. Soube que eu estava em Almofala porque a notícia do retorno da mulher brasileira que desapareceu em uma igreja enterrada na areia já está em vários jornais do mundo. Agora eu sei o que é ser essa mulher brasileira. Aquela pergunta que tantas vezes me fiz.
A igreja de Almofala, onde fui deixada por minha mãe e de onde renasci para a vida nova, é o meu Brasil. Eu o vejo ali, nos mortos que rondam as paredes brancas, nos cantos das 3 raças que eu escuto, na encantaria, no nosso torém, no adro. Nossa Senhora da Conceição é a Oxum africana, é a labareda Tremembé. E eu, Joana, sinto orgulho da força da alma brasileira que abrigo no meu corpo. Ao contrário do que dizem os jornais, nada mais me parece espantoso. Mas confesso que há algo que me impressionou de uma maneira tão absurda que não consigo descrever. Quando minha mãe me mostrou as fotos da minha infância, começou por uma da turma da escola. Vi, entre as crianças, a menininha, e perguntei quem foi ela. Na próxima foto estava a resposta. A menininha sou eu, na idade em que morri e voltei pela primeira vez, quando fui atacada na infância por um homem disposto a me violentar. O espectro que me guiou e ajudou o tempo todo é um pedaço de mim que acredita na luz. Acordo todos os dias querendo te contar meus sonhos, ouvir sua voz, porque você me faz muita falta. Como se nunca tivéssemos vivido separados antes. Só posso fazer uma coisa agora: renascer mais uma vez. Não vou parar de renascer nunca. E acho que é assim com todos nós. Já morri 2 vezes nesta vida. Hoje eu morro no silêncio dela. Morro quando se acaba sua voz, mas não para sempre. Estarei aqui até o fim do caminho da minha mãe. Depois, sigo o meu. A sua estrada é a linheira, ela disse. É tão longa e você tem pés firmes no chão. A Almofala é meu berço, mas você é o lugar para onde quero voltar agora. O barco de cada um está em seu próprio peito, e o sotavento que me leva é o amor. Pensei na primavera da vida quando vi 2 vagalumes, nós 2 rutilando, quando estamos juntos. Há uma alegria na nossa alma, tenho saudades. No feitio do amor, a santa força do corpo determina a felicidade e o destino. Meu tempo de felicidade adiante quero dividir contigo, companheiro da minha estrada linheira. Estou esperando que você volte e me busque. Dessa vez, sua Joana. Dessa vez, quem sou? Minha mãe está partindo, e me disse, perto de silenciar para sempre, que eu tenho que aprender a viver em estado de sim, que quando eu estiver em um momento bom, devo ficar completamente nele, não sair dali, assentar o ori na beleza da vida, não deixar a cabeça levar para nenhuma parte que não seja estar feliz, inteira no que eu sinto, porque depois pode ser esquecimento. Vai ser, só não se sabe quando. Ela disse também que o grande erro da vida é perguntar para onde vamos. Isso não importa. O certo é decidir com quem. Eu, Joana Camelo, uma alma brasileira, emprego travessia por baixo do mar, furo a terra e sou liberta. Vejo os mortos e adivinho dos vivos. Tenho a companhia das princesas do mar e dos lagos. Ando por onde quiser sem medo, com a flecha certeira de fogo que clareia a floresta mais escura. Sou livre neste mundo e posso abrir qualquer caminho, mas escolho porque quero, toda vereda que me leve ao estado de amor. O amor, o fogo mais antigo, a única força que dissolve e recria o tempo. Fim do capítulo. Início do capítulo. Oração para desaparecer. Sou pássaro do Senhor e abro as asas do milagre. Sou peixe do Senhor e cingro o mar em tempestade. Sou passo em terra santa que nunca anda em descaminho. Sou semente que renasce vestida em flor sem espinho. Sou grão de areia que Deus vê, sopra e liberta. Sou coração que louva a Deus na hora aberta. Sou criatura divina e oferto o corpo à salvação. Sou pensamento que firma meu nome na escuridão. Sou olho do infinito que vê o tempo estremecer. Sou boca que reza 9 vezes a oração para desaparecer. Sou corpo que envulta em nome da glória de São Jorge. Sou alma livre que desenvulta em terra nova e boa sorte. Sou voz que canta toda a canção da alegria. Sou luz que acende a fé de todo dia. Fim do capítulo e fim do livro. Muito obrigada por ter acompanhado esse livro com a gente. Deixa nos comentários o que você achou e acompanhe os próximos livros que estão por vir e outros que já temos no canal. Beijos!